Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Fernando Patrick e estou aqui mais uma vez com um vídeo para juntos estarmos nos fortalecendo em Cristo. Espero que você goste, espero que você desfrute desse momento com Deus, assim como eu amo esse evangelho. Então vamos dar início a essa aula, ok? E para começarmos, quero lhe dar uma dica preciosa. Tenha junto com você 3 itens essenciais para que você possa tirar o melhor proveito desse estudo. São elas a Bíblia, um caderno para anotações e um lápis. Certo? Vamos em frente? Então entre junto comigo nesse barco e vamos lá. Hoje o tema da aula é: você é caco, pó ou barro? Em Isaías capítulo 45 e versículo 9 diz assim: ai daquele que contenda com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Então vamos à introdução. O texto bíblico acima mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. Assim como a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os torrões e amassou o barro, para assim formar o ser humano do pó da terra. Então analise. Este contato do Senhor nos moldando demonstra seu amor para conosco, não é verdade? Contudo, o pó pode estar em 3 estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si, sem mistura nenhuma, mas não há como fazer nada com ele a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. Agora o caco é bem diferente. É o pedaço do barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada com ele a menos que seja bem quebrado, triturado ou até mesmo moído, e volte a ser como pó para então ser molhado e formado como barro novamente. Agora o barro é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. Quem nunca mexeu com barro na infância? Pare e pense. Creio que os mais antigos sim, agora a geração nova creio que não. E se pudesse mexer no barro, talvez ainda usaria um aplicativo para isso, não é verdade? A vida espiritual pode ser comparada com a terra em pó, ou a terra em caco, ou até mesmo em barro. Muitas vezes estamos secos, outras vezes estamos endurecidos. Precisamos ser moldáveis como o barro nas mãos do oleiro. Como você está neste momento? Vamos refletir sobre essas 3 formas. Vamos começar com o caco. Está lá em Isaías capítulo 30, versículo 14. Acompanhe comigo. E ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. O caco é o barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, então precisamos ser quebrantados por Deus. A pergunta é: o que endurece o nosso coração? O orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta de temor a Deus? Eu não sei o que endurece o seu coração, mas tudo isso endurece o ser humano, fazendo assim como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, aonde diz assim: a própria consciência está cauterizada. Palavra dura, não é verdade?
O caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, está endurecida. Não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e acha ainda que é a vítima. Por isso, o caco fere o seu próximo. A pessoa que está como um caco acha que já está formada e moldada e não precisa mudar mais, até que seja totalmente quebrada novamente e reconheça a necessidade da transformação. O apóstolo Paulo é um exemplo perfeito de pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia a sua fé e não queria se converter de jeito nenhum. Mas Deus quebrantou ele até o pó para ser transformado em um novo homem. Você pode acompanhar essa história em Atos capítulo 9. Davi certa vez disse essas palavras. Pode acompanhar em Salmos capítulo 22 e o versículo 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Ele foi aquebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu um caco? Deus quer quebrantar e remodelar a sua vida. Acredite. Bom, já falamos do caco e agora vamos falar do pó. Então abra comigo agora em Isaías capítulo 26, versículo 5, que nos diz assim: Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e as lança ao pó. O pó é seco e precisa ser molhado para ser moldado. Quando estamos secos e esfarinhados pelos atritos desta vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldados. Consegue me compreender? Agora eu quero te fazer outra pergunta. O que molha o pó? Então eu entendo que há duas coisas que molham o pó. A primeira são as lágrimas, no qual você pode ler em Salmos capítulo 42 e versículo 3. E segundo é a água da palavra de Deus para quem está sedento da presença do Senhor. Salmos capítulo 42 e o versículo 1. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer a sua necessidade de Deus, dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Está lá em Salmos capítulo 103, versículo 14. As coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus. Acompanhe em 1 João capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você já se sentiu como um pó? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus molhar a sua vida com a água da palavra, em nome de Jesus. Então vamos dar andamento. Primeiro falamos do caco, segundo falamos do pó e agora vamos concluir falando do barro. Então acompanhe comigo em Isaías capítulo 64, versículo 8. Diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. O barro é a massa do pó de argila e água, e pode ser moldado facilmente. Veja, Deus disse em Jeremias capítulo 18, versículo 6 assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel,
Assim diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Precisamos manter nossas vidas sempre irrigadas pela palavra de Deus, para nunca secarmos ou endurecermos, impedindo de ser moldados pelo Senhor. Você pode acompanhar em João capítulo 21, versículo 20, os textos que mencionam o seguinte: o apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir o seu coração batendo e assim expressando seu amor e carinho. Permita que Deus molde seu temperamento neste momento. Molde também as atitudes e também o seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurecem o seu coração contra Deus. Eu quero te fazer outra pergunta. Você já se sentiu como um barro? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é o oleiro, então seja barro nas mãos do Senhor. Deus quer moldar a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Então, vamos à conclusão. Como é triste vermos pessoas que estão secas e endurecidas e não aceitam o Senhor. Também há pessoas que estão no pó, mas não permitem que Deus a toque. Todos nós já estivemos como um caco, que uma hora ou em algum momento precisou ser triturado, precisou ser moído, e como um pó que com lágrimas precisou ser molhado, precisou ser moldado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda nossas vidas. Com certeza ele fará uma peça de honra para o seu nome. Não endureça seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixa Jesus, que é a água da vida, te molhar e te moldar, em nome de Jesus. Eu queria orar com você neste momento. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai amado e Deus querido, eu venho te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espiritualmente, Senhor. Que nós possamos enxergar além das paredes, além daquilo que a nossa visão vê. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o seu filho não possa ser caco, que ele não possa mais precisar ficar juntando os cacos para moldar a sua vida, mas que ele também não possa ser mais pó, Senhor Deus. Porque eu creio, Senhor Deus, que o pó precisa de água para ser moldável, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai amado e Deus querido, que ele possa, Senhor Deus, ser barro, Senhor, na mão do oleiro, que ele possa ser completamente moldável e associável à sua vontade. Então eu te peço, Pai, que nós diminua e você cresça abundantemente em nossas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por me aturar até aqui, para compartilhar comigo desse estudo, e eu creio que eu e você aprendemos mais um pouquinho deste Evangelho. Então, obrigado novamente pela sua atenção, bons estudos, e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus. Abraço do pastor Fernando, em nome do nosso Cristo. Amém.